Boa tarde, minha gente. Boa tarde. Estão me vendo e me ouvindo aí? Deixa eu pegar aqui os referenciais de coisas que eu vou mostrar para vocês durante a live. Boa tarde, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa tarde, Laís, a aniversariante do dia. Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Podem convidar pessoas, né? Nós estamos nessa live, é uma live surpresa, não estava na programação, foi um insight que eu tive hoje de manhã. Eu acordei pensando nessa questão, a gente fez uma live ontem, eu e a Eveline, falando dessa questão da elevação da vibração, né? E eu estava exatamente refletindo sobre o amor, né? Que é o que tem motivado a minha vida, é exatamente essa vibração que eu me encontro hoje, né? E como refletir. Oi, Elisa, boa tarde. Como refletir sobre isso e como contribuir para que outras pessoas possam também elevar a sua vibração, foi mais ou menos a temática do que nós tratamos ontem na live. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, vocês podem convidar pessoas, né? Convidem pessoas, boa tarde, Maria Helena. Podem chamar pessoas aí, essa live não estava na programação, né? Então eu vou chamar aqui, vou convidar aqui algumas pessoas, de repente, que podem participar, né? Já que essa live ela não estava programada. Então, de repente, pessoas que estão disponíveis para um bom conteúdo, né? Para algo que agregue valor. Então, é uma reflexão, um bom momento. A gente está chegando perto do final de semana também, né? Então, a gente vai ter a oportunidade de estar refletindo sobre temáticas que são relevantes para a gente, né? Então, eu venho batendo na tecla. Boa tarde, sejam todos e todas bem-vindas, né? Boa tarde, Luciana, Leira, Vera Bertagnoli. Olá, sejam bem-vindas e podem chamar mais gente aí, gente. Cada pessoa chama 5 pessoas aí. De repente, ela diz, vamos fazer um almoço quântico ali com o professor Wallace. Daniela está dizendo, nesse momento, está podendo me assistir, né? Que legal, Daniela. Muito bom, não é? Então, nós estamos falando sobre o salto quântico, né? Ou seja, o salto quântico é um fenômeno que acontece no interior do átomo, onde o elétron, que é a partícula, né? Que é a partícula de carga negativa, ela ocupa níveis de energia bem estratificados, né? Que estão associados a números inteiros, né? Então, ele só pode ocupar o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, né? Não pode ocupar níveis intermediários, né? Então, isso é algo disruptivo, porque se imaginava que a energia ela se deslocava continuamente. Então, na verdade, ela se desloca a salto. Para um elétron ir de um nível para o outro, ele tem que saltar. Por isso que é chamado de um salto quântico. E a palavra quântico tem a ver com quantização de energia. Então, cada nível de energia que o elétron está, ele tem uma quantidade específica. Ele não pode ter nem mais, nem menos, né? Ele tem que ser ele só pode estar naquele nível se ele tiver uma quantidade de energia específica. A mesma coisa, né? Foi aí quando eu criei o curso Salto Quântico em 2014, né? Que eu falava exatamente sobre essa questão do salto quântico na mente, né? O primeiro curso que eu fiz, eu dizia assim: você está buscando transformação? Eu fazia uma pergunta: buscando transformação? Então, dê um salto quântico na sua mente, né? Então, esse era o meu propósito, ou seja, dizer, a transformação ela só é possível se você saltar quanticamente. Saltar quanticamente significa saltar energeticamente. Saltar energeticamente significa também saltar vibracionalmente. Você muda a sua vibração. E quando nós mudamos a nossa vibração, isso implica mudar a nossa compreensão do mundo. Então, a nossa compreensão do mundo, ele tem a ver com a nossa vibração. E a nossa vibração é eletromagnética, já que o pensamento produz uma onda
elétrica e o sentimento uma onda magnética, né? Essa vibração ela depende do que nós pensamos e do que nós sentimos, né? Então nós somos seres eletromagnéticos que estamos emitindo, né? Nós estamos emitindo vibrações, né? O tempo todo. E aí a poderosa lei da atração, né? Uma lei universal, é exatamente a lei com que o universo se comunica com a gente, é a lei com que a inteligência, o divino, Deus, né, se comunica com a gente, porque, né, ele não imagine que tem um Deus olhando para você, lhe vigiando, né? Deus é muito mais inteligente do que isso, né? A criação tem uma inteligência exuberante, não ia ficar perdendo tempo, né? Ele vai passar a responsabilidade da vigília para você. Por isso que Jesus dizia, orai e vigiai. É você que tem que se vigiar. Não tem Deus lhe punindo, nem lhe vigiando, nem lhe recompensando. É você que se pune, é você que se recompensa. É você que cria as condições para que as coisas aconteçam na sua vida. Tá? Então, é exatamente esse estado vibracional, né? Nesse estado vibracional que vem atrelado aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. Tá? E pensamentos e sentimentos, eles são também frutos das nossas atitudes, né? Então, como eu estou me movimentando no mundo, né? A atitude que eu ajo, né? Ou seja, o comportamento, isso vai influenciando o meu sistema de crença, né? A forma como eu acredito as coisas, tá? Então, você que chegou no YouTube aí, como essa live é surpresa, gente, aproveita e deixa o seu like aí para o YouTube reconhecer a importância, porque essa live nós não divulgamos, né? Eu fiz uma divulgação agora em cima da hora, né, para chamar as pessoas. Então, deixa sempre, quem chegou no YouTube, deixa o seu like, e quem está no Instagram, convida alguém, tá? Então, nessa perspectiva, nós vamos olhar, né, nós vamos olhar para a realidade sempre como nós tivéssemos lentes que são filtros da realidade, né? E que nós, quanticamente falando, nós vamos perceber como nós estamos afetando a realidade. Como é que nós sabemos como nós estamos afetando a realidade? Pelo que está voltando para nós. Então, o universo funciona mais ou menos como um espelho. Então, a lei da atração, ela trabalha exatamente, ou seja, em cima do seu eixo vibracional. Então, assim, como é que você está vibrando? O que é que você está acreditando? Como é que você percebe as coisas, né? Então, esse estado, né, esse estado vibracional que tem a ver com o teu olhar para as coisas, né, como você está filtrando a realidade, é exatamente o que está associado, como a Laucene está dizendo, a nossa compreensão tem a ver com a nossa vibração, exatamente. Tá? Então, o que você está compreendendo, né, o que você está compreendendo, ele tem a ver com o teu estado vibracional. E aí o médico David Hawkins, o psiquiatra, ele fez um grande estudioso, um ser iluminado, né? Ele construiu o chamado mapa da consciência usando cinesiologia aplicada, né? Usou de um rigor científico muito grande, exatamente para identificar o processo evolutivo, né? Então é interessante que ele vai mostrar, né, que abaixo dos 200 Hz você também tem os animais carnívoros, os animais mais agressivos, né? O dragão de Komodo, que é aquele animal que tem lá na ilha dos Galápagos, que é um animal muito feroz, muito instintivo, ou seja, o negócio dele é matar, 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 né? Você não vai conseguir domesticar um dragão de Komodo, né? Porque ele é um bicho que o software dele é mortal. Então a vibração dele é uma vibração baixa, acho, na faixa de 40 Hz, né? E aí o David Hawkins, eu estava dando uma olhada no trabalho dele, e ele fala, inclusive, que aí há uma transição dos carnívoros para os herbívoros, que é exatamente quando você sai. Os carnívoros estão sempre nessa luta, nessa guerra, né, no processo de muita agressividade. E aí vai surgindo os herbívoros, né? Então a girafa, a zebra, né, as vacas, né,
já são animais mais leves, e eles contribuem também para o processo de disseminação de plantas, né? Porque nas suas fezes eles levam o que eles comem, sai nas fezes. As fezes dele também servem de adubo, né? Então o cocô da vaca, né? O esterco, né? É um adubo muito poderoso. Da mesma forma que as galinhas, né? Boa tarde quem está chegando. Então você vai percebendo que existem níveis energéticos também regendo a vida animal, né? Se você vai pegar um beija-flor, o beija-flor deve estar numa frequência bem elevada, né? Ele além, as abelhas, né? Então ali estão fazendo um trabalho de polinização. A importância das abelhas para a humanidade é uma coisa gigantesca, né? É uma pena que esses venenos que estão sendo liberados no Brasil, eles estão influenciando tanto, matando tantas abelhas, né? Então, por falta de consciência, porque o homem pode transitar, o ser humano, né? Pode transitar das escalas mais baixas até as escalas mais altas, que foi o que atingiu Jesus, que foi o que atingiu Buda, o que foi que atingiu Krishna, que chegaram lá na faixa dos 1000 Hz de frequência. Né? Então, nós estamos aqui, todo ser humano está aqui com a missão de evoluir. Né? Nós estamos aqui com a missão de evoluir. Não existe uma exceção à regra. A doutora Evelina acabou de chegar aqui. O suave, o beija-flor, eu não sei exatamente a frequência do beija-flor, mas é uma frequência muito alta. Então é muito interessante isso, a gente perceber que a frequência também tem a ver com os próprios animais, né? Então, os animais, como o dragão de Komodo, como eu falei, está na faixa de 40 Hz, um animal altamente instintivo, um animal altamente mortal, né? Que ele está ali, ele acorda já pensando em matar, né? Porque você vê alguns felinos, por exemplo, os leões, né, até mesmo os tigres, que são muito violentos também, mas eles são domesticáveis. E aí, quando quando são criados desde pequenininho, essas pessoas que criam leões e tigres, eles têm uma relação de amorosidade assim quase que espantosa. Como eu sigo muito essas pessoas, eu fico espantado com a amorosidade desses animais gigantes, né? E eles foram criados e eles criaram laços afetivos. Então, eles conseguem transitar para outros territórios, né, né, de uma relação de parceria. E sem falar de animais como gatos e cachorros, que a ciência já mostra que esses animais podem prolongar a vida de uma pessoa em até 10 anos, né, porque eles são muito, né, o cachorro é exatamente essa doação, né? Então tem trabalho científico, o David Hawkins fala sobre isso, 10 a 11 anos você pode prolongar a vida, você tem um animalzinho de estimação, onde você tem uma relação afetiva, amorosa com esse animal, né? Então, a grande questão, gente, é que nós vemos nas últimas aulas que eu fiz aí com a Eveline, ela fez algumas aferições de algumas pessoas, né, mostrando exatamente que a grande maioria, o David Hawkins fala que 85% da população mundial está abaixo dos 200 Hz, que é a frequência da coragem, né? David Hawkins com H, H-A, né, H-A-W, né? K-I-N-S, Hawkins, David Hawkins, né? Então, e aí o que é que acontece? Nós estamos também transitando na escala de frequência, assim como os animais transitaram e transitam, né? Você vai ver animais, uma girafa, uma zebra, ela está ali, né? Os elefantes, as vacas, né? Os veados, né? Então, eles estão tendo uma relação de parceria com a natureza, eles são essenciais. Um elefante, né, até mesmo um tubarão, é um animal essencial no habitat dele, é de uma importância gigantesca. Essa morte de tubarão que está havendo para tirar a barbatana é uma das coisas mais absurdas que o ser humano também faz, porque ele traz todo o equilíbrio ali para aquelas redes dos arrecifes de corais. Sem os tubarões, eles não sobrevivem. Né? Eles vão morrendo, né? Porque os tubarões o que ele está no topo da cadeia alimentar. Então é muito interessante isso, né? E tem pessoas que já lidam também com tubarões, conseguindo ter uma relação até de proximidade com eles, né? Eu acompanho um casal lá das ilhas
Maldivas, é impressionante a relação que eles têm com tubarões, e com tubarões ferozes, né, mortais, como os tubarões brancos. É quase inacreditável o que eles conseguem ter de proximidade com esses tubarões. Então, isso é tudo muito especial. Naturalmente que isso está associado exatamente ao nível vibracional da pessoa que lida, né? Então, a pessoa que se dedica a cuidar. Aqui no Brasil tem um casal também, uma família lá, acho que era em Goiás, que também tem um instituto, a onça pintada, né? Então eles criam onças, criam vários animais, e é espetacular, né, a forma como eles lidam também, o carinho que eles têm com os animais, que os animais ficam, né, os animais ficam assim, criam aquelas onças que são os animais altamente agressivos também, eles parecem gatinhos, assim, de tão mansos que ficam, porque foram criados desde cedo, com muito afeto, com muito carinho. Então, há uma simbiose grande, os animais terminam se conectando com os seres humanos, né? Então, a grande questão é que a gente vê que essas pessoas que lidam, que fazem trabalhos como esses, elas estão exatamente conectadas a frequências mais elevadas, né? Ou seja, elas estão fazendo um trabalho, um serviço, prestando um serviço para a humanidade. Elas estão transformando o mundo num mundo melhor, estão trazendo mais consciência, estão protegendo espécies que estão sendo ameaçadas, né? Então, então essas pessoas, elas naturalmente já estão já estão numa vibração mais alta, que é exatamente o que nós estamos buscando trazer aqui para vocês, que é a questão do amor, né? O amor é a porta de entrada, exatamente, quer dizer, a coragem é o limiar entre exatamente esse lado mais animal, né, que traz, onde nós sofremos mais, onde nós adoecemos, né, onde nós não temos, nós somos muitas vezes nossos maiores inimigos, e nós vivemos emaranhados com doenças, com problemas, né, de saúde, com problemas afetivos, com problemas de relacionamentos, com problema financeiro, seja lá o que for. Então, porque nós estamos dentro de um processo de competição, né, dentro de uma lógica de competição, e muitas vezes estamos prisioneiros dos programas subconscientes que nós criamos para nos defender. E aí nós passamos a acreditar que aquela é a nossa realidade. Então você fica dentro de um comportamento altamente previsível, governado pelo cérebro reptiliano, que é o cérebro exatamente instintivo, né, o nosso cérebro mais primitivo, né? E aí nós, né, nós terminamos nos comportando também como esses animais, sem muita consciência, ou seja, dentro de um nível de agressividade, né, em cima do medo, né? Você vê um animal acuado com medo, ele é muito perigoso, né? E aí você termina também com medo atraindo aquilo que você tem medo, né? Então, o objetivo é a gente sair, fazer essa transição, né? E aí por isso que a coragem ela é tão importante, porque a coragem ela requer esse movimento, né? Esse movimento de expansão, né? Então deixa eu ver aqui deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para falar para vocês sobre a coragem, porque é interessante, né? A gente pegar, é, a gente pegar, pronto. Então tá. Eu vou pegar aqui o livro do David Hawkins, se for que fosse poder, para vocês terem uma ideia do que é exatamente a importância da coragem. Olha só. Na coragem, ele diz: ocorre a realização do verdadeiro poder. Como tal, é também a faixa da capacitação. Você se sente capaz, tá? Essa é a zona da exploração, realização, fortaleza e determinação. Nos níveis inferiores, abaixo da coragem, o mundo parece destituído de esperança. É um mundo triste, assustador, frustrante. Mas na coragem, a vida é emocionante, desafiadora e estimulante. A coragem implica a vontade de experimentar coisas novas e enfrentar as vicissitudes da vida. Então, na coragem, você está no processo de exploração, de aventura, né, de querer descobrir coisas novas, não está ali dentro de um processo condicionado, entendeu? Então, por exemplo, nesse livro da coragem, encontramos a energia para aprender uma nova profissão. É quando você diz, não, eu quero fazer alguma coisa nova, eu quero começar algo que nunca fazer algo que você nunca fez, entendeu? Então isso é possível a partir do nível da coragem, né? O crescimento e a educação tornam-se metas alcançáveis,
Existe a capacidade de enfrentar medos ou defeitos de caráter e de crescer, apesar dele. Então, você passa a enfrentar os seus próprios defeitos, né, limitações de caráter. Apesar de ter medo, você vai, né? Você segue, você vê que faz sentido. A ansiedade não frustra os esforços como na evolução. Os obstáculos que derrotam pessoas com um nível de consciência inferior agem como estimulantes para quem atingiria o primeiro nível do verdadeiro poder, né? O nível, né, ele fez a análise do nível de consciência da humanidade, né? O nível de consciência coletiva da humanidade manteve-se durante muitos séculos em 190, né? Em 190. E, curiosamente, saltou, né, para o nível atual de 207 na década de 90. Então, a partir da década de 90, houve um salto. A humanidade está num processo ascendente, tá na faixa. Aí o David Hawkins, esse livro, ele deve ter escrito ali no início do ano 2000, por aí, em 2000, 2010, né? Ele faleceu ali, acho que 2012, se não me engano. Então, nós estamos aí nessa faixa de 207. Então, imagine quando a humanidade der saltos quânticos de consciência, tá? Como nós podemos criar um mundo melhor? Agora, eu pergunto a você, como é que a humanidade dá esses saltos? Ele dá quando você decide saltar. Ele dá quando você decide evoluir. A humanidade se transforma quando você decide crescer, quando você decide elevar a sua vibração. Porque cada um de nós que eleva a vibração, nós afetamos com o nosso campo. O campo da consciência coletiva, entendeu? Então, cada ser humano que está, nesse momento, decidindo dar um salto quântico na sua vida, né, e que está agindo conscientemente, né, deliberadamente com essa intenção, ele está impulsionando possibilidades, né, para que outras pessoas também assumam. Porque no momento que a gente eleva a vibração, essa informação ela se desloca não localmente. Existe o Maharishi mostrou que se 1% da humanidade começar a vibrar uma vibração mais alta, então você vai afetar a humanidade inteira, né? No mínimo 25%, 24% a 25% das pessoas vão acessar também essa possibilidade, né? Então, gente, então tá aí a coragem. Bom, então a coragem é a porta de entrada para que a gente possa chegar, né? Para que a gente possa chegar no amor, né? Então, deixa eu só trazer algumas referências para você, né? E aí eu vou trazer agora exatamente essa questão do amor. Aí vamos agora entender por que que o amor é uma vibração tão empoderadora, é uma vibração que cura, é uma vibração que liberta, é a porta de entrada para a cura. Então, as pessoas que estão dessa vibração, que chegam já na vibração de 500 Hz, elas se curam de doenças físicas mais rapidamente, ou seja, elas conseguem se libertar dos medicamentos, que é exatamente o que aconteceu comigo, né? Então você vai, mesmo que você adoeça, se recupera rapidamente, entendeu? Mas é um processo que você está se educando. Você tem que sair também do domínio, porque tem o domínio do medo, né? O domínio do medo, que é de 100 Hz, é uma frequência bastante baixa, que tem muitas pessoas nessa frequência de 100 Hz. Então, o medo, o antídoto do medo é exatamente o amor, né? Que é exatamente quando você está disponível para um aprendizado maior. Então, vamos ouvir aqui o David Hawkins, o que é que ele fala sobre o amor, para que vocês tenham ideia do que é que vocês devem perseguir para dar esse salto quântico. Da coragem para o amor é um salto gigantesco. Você vai passar pela neutralidade, né? Você vai passar pela neutralidade, você vai passar pela disponibilidade, né? Ou boa vontade, né? Você vai passar pela aceitação, você vai chegar na razão, que é exatamente a ciência, o conhecimento científico, e aí a razão é 400 Hz, então a razão pode lhe levar ao amor, né? O cuidado é que você pode se engessar na razão, como tem muitos cientistas tapados, né? Aquelas pessoas que são fechadas, elas na verdade são cientistas para defender só o que elas acreditam, elas não estão abertas para outras coisas. E aí, quando você está, o verdadeiro cientista é aquele que está
buscando o aperfeiçoamento. Ele não está querendo que a verdade dele sempre prevaleça. Ele está querendo que até sujas verdades sejam melhores que a dele, porque o objetivo dele não é uma lógica do ego, né? Não é manter as suas estruturas de crença, é evoluir. Então, ele não está apegado àquilo que transitoriamente ele conhece, entendeu? Então, Eveline, eu te chamo daqui a pouquinho, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Vamos, então, dar uma olhada aqui para o amor. No nível do amor, né? No nível do amor, somos sinceros, generosos, afetuosos, firmes e dispostos ao perdão. O amor é protetor, colaborante, edificante, completo e gracioso. É caracterizado por calor, por gratidão, apreço, humildade, realização, visão, pureza de intenção. Pureza de intenção. Então, na frequência do amor, sua intenção é pura, você não está querendo, né, ou seja, vender gado por lebre, entendeu? Nessa frequência não faz sentido vender gado por lebre, não faz sentido mentir, você está enganando as pessoas, está tripudiando, porque você simplesmente sabe que isso não é uma coisa boa para você, entendeu? Você vai, exatamente, você começa a ter clareza que assim, você tem que estar focado em fazer o bem, você tem que estar focado em expandir esse amor, que mais pessoas acessem, porque o mundo fica melhor, né? Nós ficamos melhores desse nível. Então, quanto mais pessoa estiver vibrando nessa frequência, melhor. Então, nós agimos com mais generosidade também, né? João Belo está perguntando. Faça o seguinte, gente, quem quer fazer pergunta, me faça aqui. Ô João Beloso, deixa aqui não tem interrogaçãozinha, depois eu dou uma passada aí para responder, tá? O amor é uma... Agora presta atenção aqui, ó. O amor é uma maneira de ser. O amor é uma maneira de ser. É a energia que irradia quando se entregam os bloqueios que impedem a sua expressão. Então, quando você entrega os bloqueios, né, você deixa o amor te carregar. Tem uma música minha que eu chamo Deixa o Amor te carregar, né? É mais do que uma emoção ou um pensamento. É um estado de ser. O amor é um estado de ser. É um estado vibracional, né? É a tua vibração que te puxa para cima, entendeu? É uma compreensão da realidade que você passa a agir de maneira mais amorosa. Você passa a agir de maneira mais amorosa. Eveline, você está querendo entrar agora? Deixa eu lhe chamar aqui. Deixa eu chamar aqui a doutora Eveline para ela compartilhar conosco aqui. Tá? O amor é um estado de ser, né? Então, ela só vai poder entrar, a Eveline só vai conseguir entrar aqui no Instagram. Vamos ver se ela está aí. Eveline? Estava procurando na tabela. Um fone para melhorar, tá? Tá legal. Pessoal, eu terei. Vocês no YouTube vão ouvir a Eveline, porque ela entrou aqui. Nós não tínhamos combinado essa live, então ela está entrando. Como eu entrei de surpresa, ela também está entrando de surpresa. Então não deu para programar lá no YouTube, tá? Então preste atenção. O amor é aquilo em que nos convertemos seguindo o caminho da entrega. O amor é aquilo que nos convertemos seguindo o caminho da entrega. É uma maneira de estar no mundo que diz: como posso ajudar-te? Como posso confortar-te? Como posso emprestar-te dinheiro quando não tem? Como posso ajudar-te a encontrar um emprego? Como posso consolar-te quando sofreste uma perda da tua família? Através do amor, iluminamos o mundo. Então, é muito interessante. O amor, ele diz, não é um sentimento, não é é um estado de ser, né? Não é uma emoção, é um estado de espírito, né? Então, o amor é um estado de presença, né? Então, deixa eu pegar. Tem uma história que eu achei muito legal. Para mim, a sua voz está picotando. Como alguém comentou ali também, você quer tentar fazer alguma coisa? Quer que eu tire meu fone? Olha, oi Renato, que bom você aqui. Vamos baixar a voz, né? Porque se eu tirar
Eu posso botar também o fone de ouvido. Agora pode ser que as pessoas lá no YouTube não vão... Deixa eu ver aqui. Elas não vão te ouvir. Quando eu boto o fone de ouvido, aí as pessoas não... Deixa eu ver se melhora. Depois, às vezes, quando entra uma pessoa, dá essa interferência. Eu nunca entendo bem. Eu não sou um expert em tecnologia, então não sei o que é que acontece, né? Melhorou? Estou lhe escutando, tá? Então, o pessoal do YouTube me acompanha, vocês não vão conseguir ouvir o Evelino, porque eu tive que fazer uma adaptação aqui, aí para tirar o picotado aí, né? Então, vocês quiserem ouvir a Evelino, vocês vêm para cá, que no final eu vou pedir para ela dar uma analisada na frequência de 3 pessoas aí, como a gente tem que fazer. Bom, então o amor é um estado de ser. Veja bem que coisa interessante. Ele diz, o amor cura. E ele conta uma história de um caçador. Né? Ele conta a história de um caçador. É um caçador de pato. O cara caçava pato. E aí, num certo dia, ele foi... Né? É uma história verídica, viu? O David Ralph conta uma história verídica do caçador de pato. Ele teve uma mudança repentina na forma, né? De viver, na sua maneira de ser, após ele presenciar um ato de amor, né? Então ele foi caçar um certo dia e ele matou, né? Como ele ele caçava por diversão. Na verdade era uma pessoa que caçava aquela coisa que é estimulada em alguns países. Você caça por diversão, né? Não é porque você precisa da caça. Você vai se divertir, né? Você vai se divertir atirando, matando bicho, essa coisa, né? Eu quando era criança lá no sertão eu também matava animais, né? Porque eu fui criado assim. Eu não tinha consciência ecológica. Então, a gente é criado no sertão por necessidade. Eu não tinha necessidade, não era, mas eu fazia aquilo também por esporte, que eu achava bacana, né? Aprendi com meu pai, então a gente não tinha essa consciência. Quando eu caí a ficha, né, de que aquilo que eu fazia era destrutivo, eu nunca mais consegui matar nada, né? Porque é essa coisa que nós fazemos, muitas coisas também, por ignorar os processos, né? Mas veja que coisa interessante. Ele certo dia foi caçar e, como era habitual, viu um pato voando. Quando o pato voou, ele de repente, aí ele atira no pato, o pato caiu gravemente ferido. E naquele momento a fêmea do pato correu até o pato e cobriu ele com as suas próprias asas, protegendo e, ao mesmo tempo, se submetendo ao caçador. Então ele olhou para aquilo e viu que era um ato de amor tão grande, né? Ela ali protegendo e oferecendo, ou seja, e correndo o risco da própria vida, que ele não conseguiu mais matar patos. Olha só que coisa interessante, né? E ele diz assim, ó, quando nos transformamos em amor, há certas coisas que nunca mais podemos voltar a fazer. É isso mesmo. Então fica difícil, né? Você não faz sentido fazer mais certas coisas, né? Porque a gente passa a ter a compreensão do que eu faço com o outro, eu faço comigo também. Se eu estou ferindo alguém, principalmente quando é uma coisa deliberada, eu estou sabendo que estou ferindo alguém, eu estou sabendo que aquilo vai fazer mal a alguém, eu estou fazendo aquilo sabendo que vai fazer mal, porque às vezes a gente faz inconscientemente, a gente nem sabe, às vezes, que está ferindo alguém, porque está tocando, às vezes, na ferida da pessoa sem saber. Então, isso, às vezes, é inconsequente. Mas tem essa coisa deliberada de você planejar fazer o mal. Então, assim, se você chegar nessa faixa de frequência, você não vai fazer mais isso, gente. Não vai, porque não faz sentido. Você sabe que isso vai voltar para você. O universo, não é que tem um Deus lhe punindo, não, isso não existe, não. Deus é muito inteligente para perder tempo e estar vigiando o que você faz. Né? Na verdade, a sabedoria do universo, ela diz, não, você se responsabiliza pela sua vida. Né? Então, fica observando nas suas ações como é que reverbera em você. Então, não precisa de vigiar, não. Você é que se vigia. Por isso que Jesus diz, orai e vigiai. Você é que deve se vigiar. Veja se suas ações estão lhe fazendo bem, você está evoluindo, você está mais feliz com o que você faz, entende? E aí ele diz assim, ó, e há certas coisas que podemos fazer no campo da energia do amor que são impossíveis de outra forma. E se não tiver, você vai fazer coisas que as pessoas não entendem, e você mesmo diz, caramba, como é poderoso essa vibração, porque você vai fazer coisas que você só consegue fazer nessa vibração, não consegue fazer em outra vibração. Você tem que estar
pleno de integridade, né, amorosa para fazer. Além disso, as pessoas fazem coisas por nós que não fariam pelos outros também. Uma vez eu tenho um caso que eu vou contar para vocês, eu não sei nem se eu contei isso para a Eveline, mas há muito tempo atrás, na época que eu era estudante, né, eu tinha um Chevette, né, e esse Chevette, eu morava com um amigo e ele andava nesse Chevette. Eu sei que o Chevette estava num período que ele estava cheio de multa, era quantidade. Quando eu fui olhar, ele perdeu o documento do Chevette. E eu sei que eu fui no Detran para regularizar o Chevette. Mas quando eu cheguei lá, eu não acreditei na quantidade de multa que tinha. Era uma coisa absurda, né? Era uma coisa absurda. E eu ali sentado lá no escritório da pessoa, né, que estava analisando isso, e o rapaz, eu nunca vi aquela pessoa, não sei quem é. Ele olhou para mim assim, e ele olhou para mim e disse: eu vou dar um jeito aqui, eu vou resolver isso para você. Aí eu fiquei sem entender bem o que é que ele ia fazer, né? Porque no Detran é uma máquina de corrupção, né? O que há muita corrupção, tudo as pessoas fazem por dinheiro. Você acredita que esse cara tirou minha multa tudinho? Ele tirou do sistema as minhas multas e não me pediu um centavo e apenas me deu um sorriso e eu fiquei assim, pasmo. O que tinha acontecido? Como é que aquele cara fez aquilo, né? Sem eu ter pedido, eu não fui ali pedir isso, eu não negociei com ele nada, não ofereci nada a ele, eu não dei um centavo a ele. E essa pessoa desconhecida tirou minhas multas todinha, eu saí ali com o meu Chevette limpo, sem ter feito absolutamente nada. Então, assim, acontecem essas coisas, né? O amor torna possível o milagroso, sem o rotular como milagroso. O amor tem um efeito transfigurador. O amor é uma forma de ser que transforma tudo à sua volta por causa da energia que irradia. Isso acontece por si mesmo. Não temos de fazer seja o que for, nem temos de lhe chamar de lhe chamar o que quer que seja. O amor é a energia que transfigura silenciosamente todas as situações. Percebe? Né? Então, a grande questão está nesse contexto da gente perceber, né, a busca, né, por que o caminho evolutivo espiritual ele é tão prazeroso, né? Quando eu estava na Índia, quando eu estou Partap Chauhan, um grande mestre da Ayurveda, né, eu fui fazer lá um curso, levei um grupo de brasileiros, né, com a minha sobrinha, né, que morava na Índia. Então, o Dr. Partap Chauhan é um grande mestre da Ayurveda, uma pessoa muito reconhecida mundialmente, né, premiada internacionalmente. E aí, uma das aulas dele, ele disse: olha, o orgasmo físico é uma coisa fantástica, né? Então, assim, principalmente quando ele é vivenciado com amor, ele pode ser abrir um portal aí para outros níveis evolutivos, né? Mas ele falou de algo que me chama, até hoje eu me lembro disso. Ele disse: agora, tem um outro orgasmo que é ainda mais espetacular, que é o orgasmo espiritual. Ele disse: tem um orgasmo espiritual e, assim, eu acho que é superior ao orgasmo físico, porque é um estado, certamente ele falou disso porque ele era um ser humano muito iluminado e deve ter vivenciado isso, né? Como vivenciou David Hawke, que é exatamente o que todos nós estamos buscando. Então, esse estado de espírito, o orgasmo espiritual, é algo assim que é um negócio, né? Então é um lugar tão bom de ficar, né? Que o nível de prazer é incomensurável, entendeu? Oi? É o orgasmo quântico. É o quê, Eveline? Pois é. Não, com certeza. Você já está aí, né? Você está na frequência de 600 Hz, né? Olha, gente, só lembrando para vocês aqui, para quem deixar os parabéns aí para Laís. Laís, a nossa embaixadora quântica, hoje está aniversariando. Laís está conosco desde o primeiro curso, Salto Quântico. Laís deu um salto quântico, ela continua saltando, né? Então, uma parceira, né? Eu chamo as pessoas que trabalham comigo de parceiros de trabalho, parceiros, né, de transformação. São pessoas que contribuem com o meu trabalho, né? E a Laís é uma pessoa que vem aí nessa pegada. Então, não sei se vocês conhecem a Laís, né? Mas os nossos alunos conhecem ela muito bem. Tá? Então, é o aniversário dela hoje. E aí ele diz o seguinte: o amor fortalece-nos a nós e aqueles que nos rodeiam, permite-nos fazer coisas que de outro modo não poderíamos fazer. Então, é uma energia, né? É uma energia que nos empodera, né, gente? Né? É uma energia
que nos empodera. Daí essa busca por esse caminho, daí que entender que nós estamos aqui para entrar num processo de elevação, é porque assim é uma coisa tão boa que assim não tem sentido a gente viver nesses estados de sofrimento, de doença, de perrengues, né, de miséria espiritual, né, de pequenez, entendeu? A gente está aqui para ser grande, para estar vibrando em outras, né, para estar contribuindo para um mundo melhor, para estar cuidando das florestas, dos animais, das pessoas, né? Então, assim, é um estado que é muito agradável estar nesse estado, entendeu? Então, quanto mais, daí que é exatamente o que nós estamos fazendo no curso Salto Quântico, desde 2014, quando eu lancei o curso Salto Quântico, na verdade, em 2005, eu lancei o Paradigma Quântico, um portal para uma nova consciência. Então, desde 2005 que eu venho fazendo trabalhos públicos, eu já estudava isso há mais tempo, entendeu? Então, naquele momento, como eu não tinha nem com quem conversar, na verdade, eu me motivei a ser um pioneiro nessa área no Brasil, né? E aí eu fui motivado pelo amor, porque eu fiz coisas que só o amor pode explicar. Eu botei em 2009 eu coloquei 900 pessoas no evento de saúde quântica, que eu criei essa palavra saúde quântica e nem sabia nem o que era isso. Entendeu? Então, aquilo foi amor, porque eu estava tão embebido com aquilo. Eu não tinha dinheiro para organizar um evento daquele tamanho, trouxe gente, celebridade do mundo todo, entendeu? As pessoas não sabiam como é que eu tinha feito aquilo. Eu sabia porque eu estava na vibração, entendeu? Estava nessa vibração, nessa intenção, né, de levar para as pessoas aquilo que tinha me transformado, né? Então, isso a gente vai, quando eu leio o Hawkins, né, que é uma pessoa também iluminada, né, um ser humano bárbaro, né? E aí outra coisa também que eu fui trabalhando e que eu trabalho até hoje e que eu compartilho muito, né? Fizemos uma live sobre isso, né? É o perdão. E aí ele diz: o perdão é um aspecto do amor que nos permite ver os acontecimentos do ponto de vista da bondade. Então, o perdão também liberta, né? Perdoamo-nos pelos erros cometidos quando éramos menos evoluídos, né? E ele sugere até a gente ver o ego como um fofo ursinho de pelúcia. Esse ursinho não é mau, não o odiamos nem o repreendemos. Gostamos dele e aceitamos como um animalzinho. Ele sugere a gente ver o ego como algo limitado da gente, mas não como mal, né? Que é exatamente isso, é uma limitação de percepção, entendeu? Então a gente consegue não ficar também se punindo, né? A gente diz, não, eu não entendia bem as coisas, então fiz muita bobagem, né? Me comportei de maneiras que não fazia sentido em muitos aspectos da minha vida. Então, nós vamos ter, gente, hoje à noite, eu vou estar com a Eveline na aula da mentoria do curso Salto Quântico. Vocês que estiverem interessados num movimento como esse, de ter uma orientação, esse curso ele vai vir com mentoria, né? Vão ser 5 aulas de mentoria, e a Eveline vai estar fazendo um atendimento, né? Vai estar fazendo um atendimento com a mesa radiônica num processo completo, desde a avaliação até o processo de alinhamento, de cura e orientação, né? Que a gente vai estar trabalhando junto isso aí, tá? E ela também está, hoje, né, as pessoas que adquirirem até hoje, elas ainda vão ganhar gratuitamente a avaliação que ela daqui a pouco vai fazer aqui, uma demonstração para vocês, tá? Depois disso, a gente vai suspender esse bônus, né? No próximo domingo, nós teremos uma aula, que é a aula experimental, que eu recomendo a vocês. Inclusive, eu recomendo a quem está no curso assistir, e quem já assistiu a primeira aula, assista, porque eu não dou 2 aulas iguais. Eu estava falando exatamente isso. Eu não sou a mesma pessoa da última aula mais, eu já sou outra pessoa, entendeu? Domingo eu já vou ser outra pessoa. Certamente eu vou estar um pouquinho melhor do que eu estou sempre buscando ser um pouco melhor, né? Então, assim, eu já vou estar um pouco melhor. Então, vocês vão ter uma aula nova. Eu recomendo que assistam quem estão nesse movimento, né, de autoconhecimento, né? E ontem nós lançamos também, eu e a Eveline, um trabalho para 20 pessoas, que não é mais 20, já são 18. Só tem 18 vagas, 2 pessoas se inscreveram, tá? Que é exatamente um trabalho que a gente vai fazer de mentoria. Eu vou dar uma mentoria pessoal para a pessoa, né? Ela vai fazer um atendimento da pessoa, né? Um atendimento completo com a mesa radiônica, de avaliação do estado de saúde, do estado de consciência, dos chakras, identificar onde é que estão os nós, onde é que estão
os perrengues, e a gente vai juntos fazer uma avaliação dessa pessoa e vamos fazer uma mentoria para essa pessoa. Então, eu vou fazer uma mentoria sozinho, ela vai fazer um atendimento sozinho, depois vai chamar essa pessoa no Zoom e nós vamos ter uma mentoria para dizer, olha, nós identificamos isso, e você, né, nós vamos trazer toda a experiência que nós temos, né, toda essa perspectiva amorosa que a gente vem trazendo e buscando evoluir sempre para contribuir com 18 pessoas, que são 20, né, só 20 pessoas, mas só tem 18 vagas agora, tá? E depois, um mês depois, nós vamos encontrar, depois que tiver atendido todo mundo, nós vamos reunir esse grupo todo, vamos fazer uma mentoria coletiva, eu e a Eveline. Então vai ser uma experiência muito linda, viu, gente? Eu tô acreditando que nós vamos ter aí um processo muito lindo de transformação e de cura, que é exatamente... Vilma quer participar, ou Vilma, já teve outra pessoa que quer participar, Cris Preta também quer participar. Então, Cris, manda quem está no Instagram, bota lá no privado, Laís, por favor, manda no privado que a Laís manda o link para você, né? Vilma, quer fazer para participar? Ok, quem quer participar, gente, né? Daniela também falou que é isso. Então, quem quiser participar, seja do curso Salto Quântico ou dessa mentoria de elevação vibracional e cura, que eu estou fazendo com a Eveline, manda uma mensagem para a gente no privado, deixa aí o eu quero participar, como a Vilma. Laís está deixando o telefone dela aqui no YouTube e no Facebook. Vocês entrem em contato com ela, né? Exatamente. Entre em contato com a Laís, Cris, né? Que aí ela passa o link para vocês e ela tira qualquer dúvida. E nós vamos criar um grupo só dessa turma também, né? São 20 pessoas. E aí, quando esse grupo se formar, a gente vai começar a iniciar esse trabalho, né? Então, eu vou passar... Vera Bertanioli também está dizendo eu quero. Então, o pessoal que está dizendo eu quero no YouTube, no Instagram, no Facebook, gente, então aproveita e manda um WhatsApp. Laís deixou o telefone dela, aí você tem aí o link, né? Tanto do Salto Quântico como do... Então, o objetivo nosso é exatamente a gente mentorar vocês nessa perspectiva de evolução, nessa perspectiva de vibração. No curso Salto Quântico, eu tenho uma larga experiência, tenho milhares de alunos que passaram por... Agora mesmo acabou de se inscrever uma pessoa no curso Salto Quântico, né? Então, eu tenho uma experiência muito grande, tenho uma experiência como mentor, né? É um dos trabalhos que eu mais amo fazer, é exatamente por isso que eu estou trazendo a mentoria para dentro do Salto Quântico, para trazer toda essa experiência e ver as pessoas crescendo, ver as pessoas evoluindo, ver as pessoas se expandindo, né? Então, eu vou passar aí para a Eveline, né? Se quiser fazer algum comentário, Eveline, eu vou fechar só com uma coisa aqui que nos meus livros de cabeceira é o Curso em Milagres, né? E aí no Curso em Milagres ele diz o seguinte: princípios dos milagres. Não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são os mesmos. Todos são o mesmo. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. Ele está querendo dizer que o milagre é uma expressão do amor. Milagres em si não importam. A coisa que importa é a fonte, que está muito além de qualquer avaliação. Milagres ocorrem naturalmente como expressões do amor. O amor que os inspira é o milagre real. Nesse sentido, tudo que vem do amor é um milagre. Então, gente, bora fazer milagre, né? Bora levar a vibração, porque o amor, assim como o perdão, né, eles são pré-requisitos. Nara fez o Salto Quântico 2018, né, Nara? Eveline, o que é que você tem a nos dizer aí com toda essa sua experiência, né? Você que vem também trilhando esse caminho evolutivo, né? Quando nós nos conhecemos, você está na frequência de 540 Hz, você deu um salto quântico aí de hora para outra, já está na frequência de 600 Hz. Então, fala um pouco do que é essa experiência, né? De estar transitando, né? Dentro dessas frequências mais elevadas também. Como é que você se sente?
Aham. O som, o som tá um pouquinho, agora que não tá tão bom o teu som. Não sei se você botando bote também o fone de ouvido, porque ele tá picotando um pouco também, tá meio... tá... Agora, vamos ver. Acho que sim, tá melhor. Deixa eu ver se eu consigo abrir sua voz aqui para você falar pro YouTube também. O pessoal tá sem som. Pode falar. Melhorou, gente? Vocês estão escutando melhor? Tá. Dá para entender agora? Tá, vamos ver se o pessoal do YouTube ouve também. Tá todo mundo reclamando. Melhorou? Para mim, melhorou. Melhorou. Tá, estão falando que melhorou. Ok. Então, eu só repetindo que eu vou tirar uma foto e disponibilizar essa tabela aqui, que é uma tabela referente à escala de Hawkins. Eu vou disponibilizar a escala de Hawkins. E essa tabela aqui, onde traz uma correspondência com a escala de Hawkins, cada frequência, visão da vida, visão de Deus e os processos para que as pessoas tenham um pouco mais de clareza, tá? Essa daqui. Ok. Olha que interessante, eu estava estudando, eu estou muito imersa nas cartas de Cristo, né? E daí, ele fala muito em consciência, né? Em níveis de consciência. E daí, eu anotei uma frase que ele fala, a consciência é a vida é consciência. É porque ele fala justamente, a escala de Hawkins, gente, é uma escala de aferição de nível de consciência, né? E aí, ele já quase no final do livro 1, ele fala que o reino de Deus está dentro de nós. Essa frase é uma frase bem batida, mas eu acho que as pessoas não têm uma percepção quântica da profundidade dessa frase. Se o reino de Deus está dentro de você, o seu processo de cocriação, o seu poder é limitado, né? Se nós fazemos parte da mesma centelha divina, então qualquer coisa ali é possível, né? Eu acho isso tão importante as pessoas pensarem sobre isso. Eu acho que isso vai abrir um processo de uma visão mais clara, né? Da consciência, assim, do nível de consciência. Então, eu acho que a partir do momento que a gente consegue ter essa visão, porque muita gente fala, eu não sei como é que eu faço para de procrastinar, para perdoar, para limpar as mágoas, né? O reino de Deus está dentro de você, né? Então, você é perfeito, você é amor, você é luz, você é paz, né? É essa a ideia, tá? Eu vou disponibilizar, então, para 3 pessoas que queiram que eu faça a aferição da régua de Bouvis e da escala de consciência de Hawkins. É só me mandar o nome completo de batismo e a data de nascimento e eu já faço aqui, tá? Tá, então, gente, o que a Eveline está dizendo é que vocês aí, 3 pessoas, vai mandar agora o nome de batismo completo e a data de nascimento para ela fazer a aferição. Leonida, seu nome não está completo, Leonida, que tem uns santos aí, tem que ser o nome completo, por favor. Se não botar o nome completo, não vai ser. E a data de nascimento, o nome completo. O nome completo que você recebeu quando você nasceu, tá? E a data de nascimento. Não é dizer eu quero, você tem que mandar a data de nascimento e tem que botar o seu nome completo, tá? Quem quiser, bota o nome completo. Pronto. Ivanilde, a primeira pessoa que colocou aqui. Ivanilde da Silva Araújo. Data de nascimento. Nome com data de nascimento. Tem Ivanilde da Silva Araújo, 10/1/1962. Deixa eu ver aqui. 62? 10 de janeiro de 1962, né? Vamos ver aqui quem foi que colocou. Aqui no Instagram tem Mônica Teixeira Brito Bastos.
Mônica Teixeira Brito Bastos. E na data de nascimento da Mônica? 30 de 12 de 1961. 30 de 12 de 1961. Deixa eu ver se tem alguém do Facebook. Deixa eu ver aqui se tem. Gente, não está faltando gente do Facebook. É Vilma Oliveira da Silva. Eu estou pegando uma de cada mídia. A gente está nas 3 mídias aqui. Eu estou pegando uma de cada. Vilma Oliveira da Silva. 5 de março de 1974. 74. 5 de março de 74. 5 de março, 5 de 3 de 1974. Então, pronto, ela vai... Vocês acompanhem aí, gente, que ela vai fazer agora. Ela vai ficar agora, vai fazer, tá? Gente, eu vou aproveitar. Eu tô com muita mensagem no WhatsApp que eu não respondi. Eu vou responder todo mundo. Até o final do dia eu respondo. Só um pouquinho de paciência, tá? Eu vou responder. Vamos lá. Então, vamos para Ivanilde, tá? Evanilde. O meu pêndulo faz movimento circular para ler o campo vibracional da pessoa. Quando ele se conecta, ele passa a fazer movimentos verticais. E ele está programado por mim para fazer movimentos verticais afirmativos e movimentos horizontais negativos, tá? Quando a resposta é não. Então, essa primeira régua aqui, o quilobiômetro de Bovise, ele vai de 0 a 10, de 6.500 começa a frequência da saúde. Ivan passou um pouquinho, tá? Ela está quanto? 7.100. 7.100. Então tá 7.100. Um pouquinho acima da frequência que começa a 6.500, viu, gente? Cardíaco desalinhado. Plexo solar desalinhado. Cardíaco e plexo solar desalinhado, tá, Ivanilde? 2 chakras desalinhados. O cardíaco e o plexo solar. Acho que aqui eu tenho que puxar pra cá, né? Ela agora está vendo o nível de consciência, né? O mapa tá em 150 da raiva, tá? Então está na frequência da raiva. Então, como a gente vem falando, né? Normalmente o nível de consciência é exatamente onde você está mais suscetível a adoecer. Acho que a sua voz voltou a picotar um pouquinho. É porque é porque eu terei aqui o... Você está fazendo agora quem? Eu tô lendo da Mônica Teixeira Brito Bastos, tá? Ela está fazendo agora o nível de saúde. 7.250. 7.250, está um pouquinho acima também da... Inicia em 6.500, então é você se movimentar para subir cada vez mais. Está no início, entrando na faixa da saúde. Frontal, laríngeo e cardíaco desalinhados, tá? Frontal, laríngeo e cardíaco, 3 chakras desalinhados. Está em 175 na faixa do orgulho. Na faixa do orgulho. Então, a próxima etapa é a faixa da coragem, né? Então, se movimentar, Mônica, exatamente nesse sentido. O que nós fazemos no curso Salto Quântico é exatamente trazer... Hoje nós vamos ter a primeira aula da mentoria do curso Salto Quântico, exatamente para trazer a metodologia, né, que eu estou construindo, que eu venho construindo já há muito tempo, para ajudar você nesse passo a passo, nessa trajetória, né? Agora, Vilma... Poxa, eu não fiz da Vilma ainda, né? Não. Vilma não. É Vilma Oliveira da Silva. Vilma Oliveira da Silva.
Vilma está em 6.500, exatamente na divisa, tá? Onde começa a frequência da saúde. 6.500. Laríngeo, cardíaco, plexo. Ixi. Tá com cinco chakras desalinhados, tá, Vilma? Frontal, laríngeo, cardíaco, plexo e umbilical. Então, por isso que a sua frequência pode estar embaixo dessa forma. Os chakras desalinhados, gente, é exatamente você tá desprogramando o corpo para curar, né? Tá em 150 na raiva, tá? Tá na raiva, né? Então, como a gente vem falando, né, a maioria das pessoas estão abaixo da frequência da coragem. Ricardo, você está perguntando se ela vai ligar para quem assinou o programa. Qual programa você que assinou? É o curso Salto Quântico? Se você se inscreveu, deixa eu colocar aqui os comentários. Deixa eu ativar os comentários. Ricardo, se você se inscreveu no curso Salto Quântico, você vai estar lá no grupo e lá tem o telefone da Eveline, é só você entrar em contato com ela. Você entra em contato com ela e diz, eu sou do curso Salto Quântico e eu quero fazer a avaliação, tá? Então, as pessoas do curso Salto Quântico, até hoje, quem se inscrever até hoje, vai ter direito a fazer essa avaliação gratuita com a Eveline, faz parte do curso. E hoje à noite nós vamos estar juntos numa aula de mentoria, onde eu vou trazer uma mentoria para facilitar a compreensão do curso, de como chegar do passo a passo para você elevar a sua vibração. E no final, a Eveline vai atender uma pessoa com a mesa radiônica, com um atendimento completo. É um atendimento aí que deve durar aproximadamente 1 hora. Então, as pessoas que estão no curso, precisam mandar preencher o formulário. Lembrar até a Laís de colocar esse formulário lá de novo no grupo, por favor. Para que as pessoas possam preencher, e aí nós vamos exatamente fazer a escolha da pessoa, né? O livro vai ser... você já escreveu para ela, então ela vai responder para você, Ricardo. E o livro tá sendo enviado, né? O livro é com os correios, né? Então, se você se inscreveu hoje, né, esse livro vai estar sendo até amanhã. Não sei quando é que você se inscreveu. Quem já se inscreveu antes, o livro já foi. Tá a caminho. Então, quem se inscreveu de ontem para hoje, o livro, eu vou estar autografando os livros e mandando para vocês, né? Você recebe o livro Salto Quântico, né? Esse daqui está ele. Quem faz o curso ganha também de presente esse livro em casa, né? Dê um salto quântico em sua vida, tá? Faz parte do curso e esse atendimento Então, você comprou hoje, né, Ricardo? Então, pronto. Então, ainda o livro vai... nem ela respondeu, nem ainda cheguei à informação, porque aí uma pessoa manda para mim, ela vai me mandar agora, ela já entrou em contato comigo aqui durante a live, sobre os novos livros, aí eu autografo o livro, ela pega aqui em casa e manda para o correio, tá? Então, vai estar sendo enviado de hoje para amanhã o seu livro, pode ficar tranquilo, quem adquiriu o curso hoje, já vai receber hoje e vai poder fazer parte dessa aula hoje. Quem quiser fazer um trabalho mais... digamos assim, mas que tem um contato direto, assim, de uma avaliação minha, de mentoria, aí um trabalho já de mentoria, junto com a Eveline, aí nós temos 18 vagas para essas pessoas, quem estiver interessado. Quem estiver interessado nesse processo, entre em contato conosco, que será um prazer contribuir para você. Laís está dizendo que enviou agora no seu privado, né? Então, só lembrando que, veja que, mais uma vez, a gente mostra que a maioria das pessoas estão abaixo da frequência da coragem. O trabalho que nós estamos fazendo de elevação vibracional, nessa mentoria de elevação vibracional e cura, como no curso Salto Quântico, é voltado exatamente para isso. Daí, quem se inscreveu no curso, quem não se inscreveu, quem quer começar a mergulhar nesse conhecimento, eu convido vocês a assistir a aula no domingo, 9 horas, onde eu vou falar sobre a verdadeira física quântica, como parar de dar passos de formiga e dar saltos quânticos na vida. É um conteúdo muito profundo, né? Um conteúdo, nós vamos mergulhar nesses conhecimentos e vamos trazer uma metodologia em 4 etapas, tá? Então, essa aula eu recomendo, mesmo quem é do curso, mesmo quem já fez a aula, né? Essa é a segunda vez que eu estou dando essa aula, mas eu nunca dou a mesma aula, então eu recomendo demais que vocês... quem está querendo elevar a vibração, tem que começar a investir em conhecimentos
que transformam, né? E quem está mandando as informações no privado para a Laís acabou de dizer aí, aniversariante do dia, que depois da live ela vai responder, como a Eveline também deve estar todo mundo cheio de mensagem, e quem está mandando para a nossa equipe, depois, o que couber a mim, eu vou estar também fazendo isso depois da live, tá bom? Eveline, deixa então aí deixa eu tirar aqui o fone, deixa aí sua mensagem final, né, para as pessoas que estão querendo elevar sua vibração, querendo acessar esse campo de possibilidades, né, que se expande a partir da coragem, e aí nosso objetivo é chegar no amor, e aí depois chegar nos níveis, né, que o Mestre Jesus chegou. Ele deixou o roteiro também para a gente, né? Buda, essa turma toda deixou o roteiro. Então vamos estudar esse roteiro aí para a gente ir elevando cada vez mais, né? Boa tarde, Maria Ramos. Boa tarde para mim, agora para você. Boa tarde, Maria. Só respondendo às pessoas que, mais uma vez, como manter os seus chakras alinhados, né? Gente, existem várias técnicas online e presenciais para que isso seja feito, né? A mesa radiônica ou placas radiônicas, né? Que existe a mesa e existem placas destinadas especificamente só ao alinhamento de chakras. Alinhamento de chakras, inclusive em animais, existem placas só para isso, né? Reiki, que pode ser feito presencial online, acupuntura, massagem ayurvédica, enfim, existem várias técnicas meditativas, inclusive, que vocês podem fazer, onde o profissional te atende presencial ou online, né? E alinhados, manter as vibrações elevadas, né? Com tudo aquilo que a gente comentou ontem na live. Eu já vou responder todas as mensagens, vou pedir para quem está aqui, vai assistir a aula do Zoom à noite, que posso deixar, por favor, um copo de água, um copo de vidro, que eu vou fluidificar água, igual exemplo do que eu fiz ontem à noite. E eu só queria lembrar o que eu comentei, né, que o reino de Deus está dentro de nós. Então é possível acessar ilimitados níveis de amor, de paz, de compaixão, né, de alegria, porque está dentro de você não precisa buscar fora, é só acessar dentro de você. É um caminho longo, não é fácil, mas é maravilhoso. Obrigada. Maravilha. Eu vou só responder aqui algumas pessoas. Tiveram algumas pessoas que mandaram pergunta aqui no balãozinho, né? Então, a Jo Veloso, ela quer saber qual era o livro que eu estava falando. Eu estava falando do livro do David Hawkins, Deixa Aí. O caminho, né, é o caminho da entrega plena, né? A Jo também pergunta, na escala da aceitação, significa aceitar o presente e se colocar em ação para criar uma nova realidade? Isso. Parar de negar, parar de resistir. Aceita e pergunta, qual é a mensagem? Né? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não estou entendendo bem, mas certamente isso tem uma oportunidade por trás. O que é que eu preciso aprender? O que é que eu preciso evoluir? Aceita, né? Para de resistir à vida. Né? Entenda que o que está vindo para você faz parte do teu processo de aprendizado, né? Resistência significa se manter naquele nível. Aceitação significa uma oportunidade de você ampliar e olhar para a solução em vez de olhar para o problema. Maria Helena, o que devo fazer para melhorar? Exatamente se movimentar nessa direção. Aí vem com alimentação orgânica, banho de floresta, contato com a natureza, né? Perdoar, né? Agradecer mais, entendeu? Curar a relação com os pais, tomar os pais, como o Bert Helling tanto fala, você aceita seus pais sem querer mudá-los, aceita como eles são, né? Aprende com eles, né? O que eles te deram, o que eles puderam dar, né? Ou seja, o que eles não deram, vamos buscar na vida. Não tem pai perfeito, todos nós somos seres humanos e estamos todos aprendendo, né? Então, são vários aspectos e busca investir em conhecimento. Desliga essa televisão com tanto programa ruim, com tanto Big Brother, com tanta coisa de baixa vibração, entendeu? Por que você vive nesses grupos de WhatsApp também, ouvindo histórias rancorosas, entendeu? Procure estar aberto. Aquilo que você não conhece, se abra para aprender. Saia de todo o campo de intolerância política, que é uma coisa muito... nos dias que a gente vive hoje, é muita intolerância, as pessoas não conseguem falar com os contrários, então as pessoas que são de esquerda e de direita, por que não sentam na mesa e olham no olho do outro e me digam, fala aí o que é que você acredita, vamos ver se você... E aprofunda, vai buscar aprofundar, busca a verdade, que seja do bem comum, entendeu?
tem algo que transcende as polaridades, é o yin e o yang, tem algo que transcende as polaridades. Seja na política, seja na religião, aprende a conversar com as pessoas diferentes e aprofunda, e olha com amorosidade, olha com interesse para que você, né, procure aprender coisas que você não sabe, procure estar próximo de pessoas que sabem de coisas que você não sabe, entendeu? Invista em cursos como esse que nós estamos promovendo, que é exatamente uma possibilidade de você estar acessando nova... E estude e não pare de estudar, e se vigie, né? Porque, na verdade, é aquilo que a gente vem dizendo, né? Nós terminamos sendo os nossos maiores inimigos, mas também podemos ser os nossos melhores amigos. Então, é exatamente se movimentar com determinação, com foco, todo dia orando e vigiando, é um trabalho diário. Você todo dia é uma pessoa nova. Então, se dê a oportunidade de ser uma pessoa melhor a cada dia. Tá bom? Você se volta para aquilo que te ergue. Então, aí você está caindo. Vai lá, coloca um vídeo construtivo, coloca uma boa música, lê uma página de um livro que você sabe que tem uma alta vibração. Então, toda vez que você estiver caindo, busca ajuda de pessoas e tenta se cercar de pessoas com uma vibração cada vez mais elevadas, né? Esteja perto dos grandes, que vão te levar para cima. Gente, a aula experimental do domingo ela é gratuita, às 9 horas, né? Então, domingo de manhã é um horário bem auspicioso, a gente acorda cheio de energia, né? Dá uma boa dormida no sábado e se prepara, né? Traga suas perguntas, eu vou abrir momentos de interação com as pessoas, é no Zoom, é uma aula fechada, tem limites de vaga também, tá? O link para se inscrever está lá no meu perfil do Instagram, ou então você manda no privado, eu quero. Laís acabou de colocar o link aí, é clicável no Facebook e no YouTube, se inscreve, né, garanta a sua vaga, né, e eu te aguardo lá no domingo para a gente aprofundar isso aí. As pessoas que estão se inscrevendo no curso Salto Quântico, né, hoje à noite nós temos um encontro marcado, com a Eveline vai estar lá também fazendo esse atendimento, e quem quiser fazer esse trabalho conosco, né, essa mentoria quântica de elevação vibracional e cura, né, também seja muito bem-vindo. Será um prazer poder estar contribuindo nessa jornada evolutiva com vocês, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui, desejando aí uma ótima tarde para vocês. E quem tiver no curso Salto Quântico, quem quiser garantir esse bônus da Eveline, pode se inscrever ainda. E nós nos vemos mais tarde, às 19 horas. Uma boa tarde para você. Daniela já está inscrita, deve ser na aula. Tchau, tchau. Beijos para todos. Tchau, tchau.